Pessoal, então a primeira questão da P2 era vocês colocarem então a identificação, né, dos solos, falando que o solo ele pode demorar, então 1 centímetro de solo pode levar de 100 a 400 anos, né, e de 1.000 a 3.000 anos para se tornar maduro. Então, pensa esse processo. Então, na figura, pedi para vocês identificarem o cambissolo, o neossolo e o argissolo. A gente tem que a primeira figura aqui é a rocha, um solo jovem é o neossolo, um cambissolo é aquele que tem um bem incipiente, lembra? Uma quantidade muito pequenininha do B, e um solo maduro é o argissolo, que já tem todos os horizontes, né? O A, o E, o B e o C. Tá? Então era bem simples a questão para vocês entenderem que um solo ele pode ter sido um cambissolo e virado um argissolo. Segundo os horizontes superficiais, explique as características principais dos seguintes horizontes. O ístico. Isso aqui, pessoal, não é o principal. Eu coloquei todas as informações sobre os horizontes ísticos. Né? Então, o horizonte ístico ele vai ser aquele horizonte ou H ou O, que vai diferenciar entre o acúmulo ou não da água. E é um horizonte, né, material orgânico. Vai ser sempre o acúmulo de resíduos vegetais depositados superficialmente. Pode ou não ter a presença de água e vai determinar, né, o horizonte H, né, construções de excesso de água por um longo período do ano. Já se você tem a drenagem horizonte O, né, ele tem também algumas características que, se o horizonte ístico ocorre, pode ser soterrado por material mineral, devendo atender os seguintes requisitos: espessura maior ou igual a 20, ou espessura maior ou igual a 40, quando 75% do volume for constituído de tecido vegetal. Espessura de 10 ou mais quando sobrejacentes a um contato lítico, próximo à rocha. O argenosêmico. O argenosêmico é um horizonte mineral, né? Estou falando das camadas superficiais, os As, né? As características. O argenosêmico, então, ele é um horizonte mineral superficial, espesso, escuro, saturação de base, tem estrutura desenvolvida, agregação, né? Horizonte característico aí, a saturação de bases igual, superior a 65%, com a predominância de cálcio, magnésio. Então, o arco arnosêmico apresenta características interessantíssimas, né, sobre fertilidade. A gente está falando de carbono orgânico, está falando também, né, das características aí. O ácido arnosêmico, ele é o limite inferior excludente do horizonte ístico. Então, é o limite inferior, né, aquele que se exclui do horizonte ístico, torna-se o ácido arnosêmico. Tá? Ele tem as características também aí de tamanho e tudo mais. O A proeminente. O A proeminente, as características são comparáveis à do ácido arnosêmico, no que se refere a cor, teor, carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura. O que ele é diferente, o A proeminente? Que ele tem uma saturação de base inferior a 65%, que o ácido arnosêmico apresenta. A úmico é um horizonte mineral, né, superficial, com valor igual ou inferior a 4, para solo úmido, saturação por base inferior a 65, apresenta espessura e conteúdo de carbono orgânico dentro do limite específico. Então, tem uma quantidade. Para ser um A úmico, precisa ter, então, o quê? O horizonte ístico, né? Teor de carbono orgânico inferior ao limite mínimo para caracterizar o horizonte ístico. Então, menor que 80 gramas por quilo A único, se não é ístico. Então, tem essas diferenciações. Espessura mínima, né? Parecida com a do ácido arnosêmico. E o somatório do produto o somatório, então, né, do produto do teor de carbono orgânico, o horizonte, deve ser proporcional à média ponderada do teor de argila. Então, ó, somatório do carbono orgânico de cada horizonte A vezes a espessura tem que ser maior, né, do que 60, mais a média ponderada da argila. Então, é uma determinação daquele jeito, né, que tem que ser feito, mas é interessante. É interessante a gente levar em consideração. Desculpa, pessoal, travou aqui umas coisas.
O A antrópico é um horizonte formado por modificado pelo contínuo do homem, né? Então, a gente tem esse A antrópico como lugar de residência ou cultivo, né? Pode ser residência, pode ser cultivo, pode ter material orgânico, né? Fragmento de cerâmica, osso, concha. Ele vai se assemelhar bastante ao horizonte A chernozêmico e A úmico, já que a saturação de bases é variável. Difere porque apresenta o P2O5 e ácido cítrico mais elevado. Então, está relacionado então, a essas características. E o A fraco, né, um horizonte mineral fracamente desenvolvido, tem pouco coloide, minerais ou orgânicos, condições externas de clima e vegetação, como a de ocorre nas semiáridas, vegetação caatinga. O horizonte A fraco é identificado pelas seguintes características: cor do material de solo com valor maior que 4, quando úmido, e maior que 6, quando seco. A cor do A fraco, então, ele é mais claro, né? Material com valor 4. Estrutura em grão simples, maciça, grau fraco de desenvolvimento, espessura de menor que 5 centímetros. Pessoal, todas essas características são muito específicas, vocês podem ter feito um resumo. Tá? E o A moderado, ele apresenta os que não se enquadram nas definições. Em geral, o A moderado ele se difere do horizonte chernozêmico proeminente e úmico pela espessura e cor do horizonte A e pela cor, e do horizonte A fraco pelo teor de carbono orgânico e estrutura. E não também apresenta características para ser o horizonte ístico ou antrópico. Então, de acordo com a descrição a seguir, utilizando o sistema brasileiro, classifique o solo em questão até o segundo nível categórico. Pessoal, era para usar a apostila. Tá? Então, ó, vamos lá. O horizonte A, né, claro, apresenta uma coloração clara, uma característica aí friável, plástica, granular, né? Um horizonte de 0 a 28 centímetros. Aí uma transição para o B, até 54. Aí começa a entrar no B. Então a gente tem um horizonte B de fato, aí de 80 até por volta de 140 centímetros, né? Um horizonte bem desenvolvido. Transicional, a gente então vai ter aí algumas características sobre essas definições. Então a gente tem também características físicas. A gente pegar aqui o horizonte B, a gente observa que o horizonte A apresenta um teor de argila bem baixo, né? Diferente do horizonte B. Então, isso caracteriza um gradiente textural, certo? Ele apresenta um gradiente textural, aqui um B textural, então já temos aí alguns que podem ser o B textural. E a relação silt-argila dele é uma relação baixa, então ele não tem um B incipiente, ele não é um cambissolo, tá? Então a gente tem essas características aqui, né, de profundidade, levando em consideração o horizonte B aí profundo, e das características então de coloração que a gente vai ter, se a gente tem então algumas características, né, o horizonte A profundo, eles não têm características muito clássicas em relação aí à parte mais, como é que eu vou dizer para vocês, não tem características de plintita, né? O B textural, ele pode ser alguns solos, né? A gente pode ter o argissolo, a gente pode ter aí os vertissolos, a gente pode ter algumas características de chernossolos. Mas esse solo não apresenta as características desses demais. Então, vocês pegarem um B textural, vocês começarem a ir por eliminação, vocês vão chegar no argissolo, certo? Então, ele é um argissolo. Só que eu pedi o segundo nível, então peço para vocês a cor também. Aí a cor a gente vai partir para qual? Vai partir para o horizonte B. E o horizonte B a gente tem o quê? Ó? A gente tem um horizonte 5YR. O 5YR, ele é um vermelho amarelo. Né? Já até está a resposta para vocês. Então esse solo é um horizonte, um argissolo vermelho amarelo. Tá? Mas, pessoal, quem errou
ou foi por outro jeito, ou não conseguiu fazer, é treino, tá? Isso daí é complicado, é como se fosse uma chave dicotômica para descobrir. Então, não é simples que a gente faz, né? Eu vou aceitar alguns outros tipos de solo, se vocês porventura vieram a errar, mas o que chama atenção aqui é por apresentar um gradiente textural, que já elimina alguns solos, certo? E por também a característica da coloração, né? Por ser um 5YR, ele tem a característica dos dois, então, tanto do amarelo quanto do vermelho. Na quarta questão, eu pedi para classificar, completar, né? Então, são solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E, seguidos de horizonte B plânico. Pessoal, B plânico é plano-solo, tá? É horizonte diagnóstico. Plintossolo tem ocorrência mais restrita, bom, não esquece aqui, né? Tem ocorrência mais restrita nos planos regionais Centro-Oeste, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, e são usados apenas para pastoreio, exclusivo quando sob vegetação campestre. Característica de Tocantins, principalmente, é plintossolo. São aqueles que apresentam aquelas, como se fossem tijolos, né? As plintitas. Elas são pedras formadas pelo acúmulo de argila e são limitantes à agricultura. Alguns locais do Tocantins, eles estão fazendo uns trabalhos de plantar nesses plintossolos e conseguir, mas aí apresentam algumas limitações. Apresentam transição gradual, clareando para horizontes mais profundos, a textura predominante média, raramente cascalenta, apresenta um teor de silt inferior a 20% e a argila variando de 15 a 80. Pessoal, latossolo, tá? A gente tem o latossolo, ele tem uma grande característica aí em relação aos principais solos brasileiros, e ele tem essa transição gradual, né? Vai clareando para os horizontes mais profundos e etc. Devido à expansão e contração das argilas, apresentam feições pedológicas, ele é bem argiloso, né? Então tem os slicking sides. Então os slicking sides são dos vértices-solos, tá, pessoal? E solos poucos desenvolvidos com um horizonte bem incipiente, cambissolo. Segundo as afirmações relacionadas aos seminários, que a gente não chegou a fazer os seminários, né? Eu acabei colocando aqui. Assinale a alternativa correta. Planossolos apresentam dificuldade de mecanização e textura argilosa. Errado. Eles não apresentam dificuldades de mecanização. Latossolos podem ser distróficos, baixa fertilidade, soma de base menor que 50 e eutróficos maior que 50, tá certo. Argissolos possuem horizonte A com textura arenosa e horizonte B com textura arenosa. Errado. Eles possuem horizonte A com textura arenosa e horizonte B com textura argilosa. São solos neossolos, são solos pouco rasos e possuem subdivisões de acordo com as características. Pessoal, desculpa, aqui ó, eu errei, tá? Isso aqui é falso, tá? É falso essa. Desculpa. Nitossolos são solos que apresentam estrutura de horizonte superficial reconhecida por círculos e hexágonos. Errado, é prismas. Por isso que os nitossolos têm um B nítico, que brilha. E os organossolos, que se originam de sedimentais, que está correta. Tá? Então, não é essa aqui. É F, V, F, F, FV. Tá? Bom, esse aqui é falsa, tá, pessoal? São solos pouco rasos, não. Eles são rasos, não é pouco rasos, são solos rasos. Eu errei isso aqui, tá? Eu tive uma confusãozinha aqui e depois eu vou considerar cada prova de acordo com isso, tá? Foi um erro meu, vou desconsiderar essa questão aqui, tá joia? Complete as afirmações abaixo com o solo correspondente. Apresenta a restrição agrícola pela presença de altos níveis de sódio com sem salinização. Planossolos. Jovens, com grande maioria, não apresentam horizonte B. Neossolos. Solos compostos por mais de 30% de argila. Argissolos. Vertissolos. Solos rasos, com colorações no horizonte BT, B-textural, né? E solos colorações escura restrita, organossolo. Tá?
Pessoal, aqui para ter uma alternativa correta, seria um F, V, F, 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 V, tá? Então, eu vou considerar quem assinalou essa e as demais, porque eu errei mesmo. Eles são solos rasos, tá? Não pouco rasos. Bom, pessoal... Ah, não tem mais... Não, era isso mesmo. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e eu vou levar em consideração aquela questão, tá joia? Obrigada.